Oi, Isadora, tudo bem com você? Oi, Rose, tudo bem? E você? Tudo bem também. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Muito Suas Orquídeas obrigada. Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas floridas e saudáveis. Isadora, o tema do nosso encontro de hoje é: as orquídeas invasivas podem ocupar todo o nosso espaço. Meu Deus, Rose. E vamos falar um pouquinho. O que é esse tema, Rose? Você sabia, Isadora, que existem algumas espécies de orquídeas que elas podem realmente se tornar invasivas? Nossa, eu não imaginava. De No verdade. começo, quando eu comecei a cultivar orquídeas também, eu nunca imaginei isso, né? Uhum. Aliás, no começo eu nem conhecia As as orquídeas. plantas chamadas orquídeas. Aí, com o tempo, com a proximidade assim com as Uhum. plantas, pesquisando aqui, pesquisando ali, aí eu fui entendendo do que se trata isso, por que algumas espécies de orquídeas podem realmente se tornar invasivas. Isso a nível de natureza, mas Uhum. também dentro do nosso orquidário é possível. Depois, logo mais, eu vou mostrar um exemplo aqui Uhum. para a gente entender melhor como que essa invasividade das orquídeas se torna ali presente no nosso orquidário. Entendi. Já tô curiosa para ver esse exemplar, hein? E, Rose, separei algumas perguntas aqui. Que a primeira as orquídeas, então, como você falou, é considerada plantas invasivas. Não todas, só algumas. Então, quais seriam algumas, assim, que são invasivas? Existem algumas espécies de epidendrum que são bem comuns até, né? Por que elas são comuns? Porque elas são prolíferas, elas Uhum. florescem bastante em abundância, elas emitem bastante sementes e bastante cakes, que são os filhotinhos que elas vão soltando também ao Uhum. longo do tempo nas suas hastes, né? Nos seus pseudobulbos. Então elas têm essa capacidade de aumentar rapidamente. E quando algumas espécies vivem lá na floresta assim, livremente, e não tem plantas ali para competir com elas, ou muitas vezes elas dominam as outras plantas que estão ali, então elas aumentam realmente e tomam conta do espaço. Sobem pelas árvores, se ramificam pelos chãos, quando elas são terrestres Uhum. também, né? As epidendrons, você pode cultivá-las assim de uma forma tanto terrestre quanto mista, Olha. misto de terrestre com epífita, porque Aham. elas vão muito bem, entendeu? Você pode plantá-la no jardim e aí, para você não deixar ela tomar conta ali do seu espaço, não é difícil. A Uhum. gente vai ainda conversando sobre esses pontos assim mais importantes. E, Rose, tem fatores que contribuem para a orquídea invadir, assim? Por exemplo, ela tava normal lá no meu quintal e do nada invadiu. Tem fatores ou é da espécie dela mesmo? Como que Uhum. funciona? Isadora, é um ponto de vista também muito interessante, Uhum. porque muitas pessoas têm dificuldades em cultivar orquídeas, principalmente no Sim. começo, não tem conhecimentos ainda sobre o que a orquídea gosta, o lugar melhor Uhum. para ela, do que ela se alimenta. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade e a hora que você fala assim que algumas espécies se tornam invasivas, as pessoas ficam até meio assustadas. Mas Uhum. como? Se eu não consigo fazer crescer nem um pezinho de orquídea, nem fazer da flor ali a minha orquídea, como que vai se tornar assim tão invasiva? Mas essas espécies que são realmente mais abundantes, que crescem com maior rapidez, se você alimentá-las de forma correta, com aqueles adubos bem nutritivos, Uhum. principalmente de origem orgânicas, e dar um espaço bem iluminado que elas gostam, se for uma semiterrestre igual as epidendrons, igual eu te falei, que gostam de lugares bem iluminados, algumas você pode até cultivar no sol pleno. Uhum. Se for uma região assim, é claro que não chega a torrar a planta. A gente tem Sim. que entender que a orquídea, ela é uma planta, né? Ela tolera a luz solar direta nas folhas delas, mas até certo ponto também. Sim. Mas algumas epidendros você consegue cultivá-las assim a sol pleno, então elas vão crescendo. E se o espaço ali permitir, se não tiver outras plantas mais invasivas que ela, elas vão dominando ali e vão deixando aquele aspecto muito bonito no seu jardim Uhum. também, bem colorido até. Olha, então, um fator seria o sol, né? A iluminação, perdão. Sim. Aham. E, Rose, a gente, né, invadiu tudo lá no meu quintal.
Tem alguma coisa que eu possa fazer para controlar esse crescimento? Ou invadiu, já era, perdi as outras plantas, acabou competindo. Eu posso fazer alguma coisa? Sim, com certeza, Isadora, e não é difícil de fazer. A gente vai fazendo podas na nossa planta, a gente vai tirando todos os rebentos que ela vai soltando, os seus filhotinhos, né, os seus brotos, seus cakes. E aí, assim, a gente consegue fazer o controle dela. Não é, assim, uma coisa tão alarmante, tão preocupante. Mas, pensando lá dentro do orquidário, quando a gente coloca, assim, na nossa bancada, todas as orquídeas comuns, que não são, assim, tão invasivas, por exemplo, as Rincostilis, elas são plantas mais lentas no seu crescimento, na sua floração, na sua frutificação também. Só para você ter uma ideia. Para amadurecer uma cápsula de semente da Rincostilis leva 1 ano e meio, aproximadamente. Então ela é bem mais lenta do que uma Epidendrum ciliaris, por exemplo, que é bem mais rápido o seu desenvolvimento. Então se você deixar uma Epidendrum perto dessa daqui, que aquela outra cresce muito rápido, ela vai jogar os seus filhotes aqui assim por cima e vai tomando conta do espaço, enquanto a Rincostilis tá ali, sossegada, curtindo as suas filhinhas, né? A outra vai tomando conta. E se a outra emitir os cakes e os cakes já estiverem com raízes e as raízes entrarem aqui no substrato, o que ela vai fazer? Automaticamente ela vai vir se alimentar do alimento da nossa Rincostilis, né? Então elas vão tomando conta. E nas bancadas, às vezes elas acabam causando problemas ali pra gente. Cresce muito por cima das outras e se você não for fazer uma poda assim constante, né? Então é sempre recomendado você monitorar essas orquídeas de crescimento mais rápido. Rose, com essa explicação sua, me veio várias perguntas, mas vamos na primeira. Num podcast passado, a gente falou sobre a competição, né, das orquídeas. Então, com outras plantas. Então, a gente teria, nesse caso, com essas orquídeas que invadem, né, teriam a competição com a orquídea. De orquídea para orquídea. De orquídea para orquídea. Eu vou trazer aqui o outro vaso, só pra gente ir demonstrando e entendendo melhor, né, para os nossos ouvintes também compreenderem do que a gente está falando. Essa planta é um exemplar de Epidendrum ciliaris, mas ela está com flor. Olha, você pode ver que as hastes já secaram. Não sei se vai dar para ver ali, ó. As hastes das flores já secaram. Então já passou essa florada. E lá em cima, se eu não tirei os filhotes dela, né? Esse daqui são os filhotes, olha, são os cakes. Ela já deu flor no próprio filhote lá em cima, tá vendo? Olha aqui, pessoal, ó. Quer dizer, tá focando. Isso. E se eu não retirar esse filhote, aqui nesta haste, olha aqui, já tá vindo um sinalzinho aqui de broto. É verdade. É outro broto, é outro filhote. E ela vai crescer, e ela vai dar flor lá também. Então, assim, ela vai esticando, se você não fizer esse controle. E aí, aqui, olha, já tem raiz. O próximo também logo vai soltar raiz. E se ele debruçar assim, porque aqui ele vai tombar facilmente... Olha, ele se solta, tá vendo? Só de eu manipular aqui, ele se soltou. Então, se tivesse uma outra aqui, já... Ele deita, aí ele deitando e você não retirando ele de lá, ele vai ficar assim, ó, em cima do vaso da vizinha. Daí a raiz já encostou aqui, a raiz vai procurando, né? Em pouquinhos dias ele já tá aqui, ó, se alimentando do alimento da Rincostilis, em pouquinho tempo. E aí vai crescendo, o próximo broto também vai crescendo, se você não tirar para plantar em outro vaso, ele vai grudar no outro vaso também. Vai invadindo tudo mesmo. Sim, agora você imagina uma toceira assim que de repente esse daqui vai deitar também e vai pegar um outro vaso e vai aumentando e vai crescendo. Ô Rose, então a gente pode considerar por esse crescimento rápido que é é diferente, né, das outras orquídeas. Sim, é diferente da maioria das orquídeas. Porque ela tem a sua proliferação bem rápida mesmo, né? Desenvolve os seus brotinhos e, é claro, os seus brotinhos querem formar famílias também e vão crescendo.
Então, no orquidário, a gente precisa, quando nós temos essas plantas desse estilo, porque as flores delas são muito bonitas, são bem delicadas, para quem gosta de minúcia, sabe? Ficar ali observando as minúcias, fotografando em macro, sentindo o perfume, que elas são perfumadas também. É uma delicadeza assim, sabe? Inexplicável. Tem muitas pessoas que gostam. Mas é preciso sempre fazer esse monitoramento, esse controle delas. E Rose, como, não sei se é uma pergunta um pouco leiga, mas assim, como ela tem um crescimento rápido, né, vamos dizer assim, a adubação é diferente? Eu tenho que adubar mais, por exemplo, porque ela tem um crescimento rápido? Pode sim, repetidas vezes, pode sim. Enquanto eu adubo a minha ricochile uma vez por mês, você pode tranquilamente vir adubar ela 2 vezes por mês, porque ela tem bastante filhotes aqui se alimentando, enquanto a planta está entolcerada, né? Você não tirou ainda todos esses filhotes aqui, que estão aqui, praticamente mamando na mãe. Você viu, eles já floresceu aqui, olha, mamando na mãe, né? Então, automaticamente a gente pode sim aumentar a adubação, aumentando então a frequência da adubação, vai aumentar mais ainda os filhotes. Os filhotes. E isso pode atrapalhar também, se eu não souber fazer o controle, né? Se eu adubar demais e aí não fazer o controle, ela pode invadir. Sim, a gente sempre tem que tomar cuidado com a adubação também. Nada que é demais faz bem. Se você adubar demais, você vai queimar a raiz dela. Sim. Queimando a raiz dela, ela vai se prejudicar também e atrapalha o desenvolvimento dela. E a gente não quer matar ela só porque ela é, assim, de crescimento rápido. A gente vai fazendo o controle. E isso, Isadora, tem uma oportunidade muito boa aí também, em se tratando dessas plantas. Porque você pode fazer mais vasos dela, você pode fazer diversas mudas e, com isso, vender para outras pessoas, arrecadar um dinheirinho para você manter ali a sua coleção. Você também pode trocar com outras pessoas essas mudas, com outras pessoas que ainda não têm essa espécie e que gostaria de ter. Porque ela é muito bonita realmente. Assim você diversifica cada vez mais a sua coleção. E as outras pessoas também. Também. Deixa eu ver. Quando eu vi essa orquídea aqui pela primeira vez, eu fiquei encantada de ver as flores dela. É muito delicadinha. Ela parece ser bem bonita ali. Que ela secou, mas parece ser bem... Rose, depois que você comentou, eu fiquei pensando aqui. Eu comecei meu cultivo de orquídeas agora, né? Como que eu vou saber, assim, se a orquídea vai ser invasiva ou não? Eu faço uma pesquisa, o que eu tenho que fazer? Isadora, normalmente as pessoas que estão começando ali a sua coleção de orquídeas não têm noção ainda do que estar por vir, né? De repente ela compra ali, se ela gostou daquela orquídea que cresce muito rapidamente, que solta muitos brotos e... vai depender também do espaço que a pessoa tem, então ela não tem noção do que vai acontecer depois. Aí ela vai adquirindo algumas outras espécies, por exemplo, espécies assim iguais às rincochiles, que são mais lentas, iguais às phalaenopsis também, que tem o seu crescimento mais lento, algumas catleias também. Aí de repente ela vai e coloca uma Epidendrum ciliaris junto lá na coleção. Se você levar, eu vou te dar uma mudinha de presente para você pôr lá do lado das suas. Aí você vai ver que em pouco tempo ela já vai soltar os seus filhotinhos e vai querer morar no vaso vizinho. Então é sempre aconselhável você, se você quiser fazer uma coleção ali previamente programada, né, para evitar certos conflitos ali entre as plantas depois, você pode pesquisar e ver quais espécies crescem mais lentamente, quais crescem mais rapidamente, quais espécies que soltam muitos brotos. Então dá pra gente ter um parâmetro aí e estabelecer ali uma coleção bem assim, sem problemas, né? Sem estresses ali, tanto pra gente quanto pra planta. Porque pro cultivador, quando essas plantas assim consideradas invasivas começam a tomar conta ali do vaso das outras plantas, traz um desconforto pra gente, porque aí, por exemplo, eu tô lá com o meu vaso de orquídea, aí a outra veio, ó, eu posso quebrar aqui, e ela deitou lá em cima e já enraizou tal, aí a planta tá com flor, eu quero levar pra dentro da minha casa e tá lá essa outra mudinha aqui grudada, isso daí é um inconveniente. E para as pessoas que comercializam também,
as mudas grudam aqui em cima da outra planta, se você não cuidou, não monitorou. E aí, na hora de vender, você vai vender 2 plantas, né? A pessoa quer comprar Porque uma planta só. não tem como eu pegar e arrancar ela daqui. Se No eu momento arrancar- assim, você pode arrancar, não vai prejudicar a outra orquídea, não vai matar a outra orquídea, só de você arrancar, mas tem que saber assim, arrancar certinho, com cuidado para não danificar as raízes nem de uma e nem da outra, né? Em casa a gente faz isso com tranquilidade, a gente molha tudo e é fácil para tirar uma de dentro da outra. Mas eu digo assim, um orquidário comercial, por exemplo, Sim. eles não cultivam essas plantas todas juntas ali, porque já sabe que vai trazer problema na hora de você pegar uma planta individual e oferecer para o cliente. Então atrapalha realmente. E existe alguma forma de eu pegar, comprei uma orquídea que ela é invasora, né? Tá. Já sei, já tenho conhecimento disso. Existe alguma forma de eu plantar ela, de eu cultivar ela, que minimiza esse crescimento dela? Se eu plantar ela no vaso, por exemplo, vai diminuir ou não? Ela vai parar de crescer muito assim se você parar de dar alimento para ela, se você parar de dar a água que ela precisa beber, se você não deixar ela num lugar muito bem iluminado, se ela ficar num local muito sombreado assim, ela diminui realmente a sua produção de mudas, mas aí a planta vai ficar sofrendo também. Mas você pode ir sempre podando, igual nesta planta aqui, olha. A gente pode ir retirando as mudinhas. Olha, esse daqui eu posso quebrar assim, ó. Com a mão mesmo a gente consegue fazer isso. Retira a mudinha, planta num vaso separado. Você pode vender ou você pode presentear seus amigos. Esses cakes aqui também você pode plantar em vasos individualizados. E você sempre tem um presentinho para dar para uma pessoa. Vai sair várias, né? Vai sair várias, mas não é tantas assim também, né? Você pode, por exemplo, pegar 3, 4 cakes, 5 cakes, fazer um conjunto ali dentro de um vaso só e presentear uma amiga sua. E assim você faz o controle dela. E ao mesmo tempo você de vez em quando está presenteando as suas amigas, né? Os seus amigos. Então não é tão difícil assim a gente fazer o controle dessas espécies de orquídeas. As dendróbiums também, elas são consideradas orquídeas invasivas, porque se você imaginar lá na natureza, lá na floresta, a origem dessas orquídeas, principalmente as orquídeas de origens asiáticas, as dendróbiums não são brasileiras de nascença, né? Nos seus habitats naturais, elas têm muito mais facilidade para elas crescer, o clima é propício. Tanto é que elas nasceram lá e foram disseminadas pelo mundo afora. Algumas espécies de cymbidiums também, que são aquelas orquídeas terrestres também, elas são também muito prolíferas, elas crescem bastante, elas formam touceiras rapidamente, principalmente nos seus habitats naturais. Então, por isso elas são consideradas invasivas. No orquidário também, quando você tem uma touceira dessas espécies de cimbídio que formam mais rápido, em pouco tempo elas formam aquelas touceiras enormes e ficam maravilhosas, ficam lindas. Só que elas já não têm esse problema de pular pro vaso da vizinha e ir tomando conta ali do vaso da vizinha. As dendróbium você pode mantê-las tanto nos vasos e conforme elas forem soltando os seus cakes, seus filhotinhos, seus bebezinhos, você vai também coletando as suas mudinhas, fazendo vasos novos ou plantando nas árvores, porque as dendróbium amam árvores. Aí você vai ver que em pouco tempo elas começam a enraizar tudo em volta das árvores, formando aquelas touceiras. Bonita, então, né? Sim. Nas árvores. Sim. Sim, são as oportunidades que vão aparecendo, né? Essas orquídeas aqui também você pode grudá-las nas árvores. Nossa, deve ficar Você lindo. gruda num tronco de uma árvore de casca bem rugosa, na parte mais baixeira, em pouco tempo ela vai galgando aquela árvore, ela vai escalando e ela vai grudando as suas raizinhas. O efeito fica maravilhoso. Nossa, deve ficar lindo. Uhum. O que a gente não pode, por exemplo, fazer é pegar essas orquídeas, essas espécies, e inseri-las na natureza, lá numa reserva florestal que seja, onde ela não é nativa ali. Porque aí, lá, elas vão competir com as plantas nativas
lá da região, né? E com o tempo elas acabam dominando. Aí elas vão prejudicar tanto a fauna quanto a flora, porque os pequenos animais, os insetos, os pássaros e tudo que tem vida, que vive ali naquela reserva florestal, já estão dentro de uma cadeia alimentar ali completa. Se você introduzir uma espécie diferente, que tem essas características de crescimento rápido, elas dominam e prejudicam aquela região ali, tanto a fauna quanto a flora. E então é um impacto ecológico, né? É um impacto ecológico realmente, e as flores, as outras plantas daquela região sofrem e os animais também. Porque muitos insetos dependem das plantas ali, daquela região, né, nativa. Então a gente não pode fazer esse tipo de introdução, a gente tem que pesquisar antes. Eu posso pegar essa espécie de epidendro aqui, introduzir lá na minha reserva florestal? Tem que ser bem pensado nesses casos. Até tem que ser pesquisado antes de comprar, né, para a pessoa saber qual é a orquídea que ela está comprando e se ela vai colocar na reserva ambiental também. Tem que pesquisar, né? Sim. E Rose, você falou das orquídeas terrestres. Toda orquídea terrestre, porque as que eu conheço, elas são grandes, né? Que nem assim, tem essas hastes compridas. Todas são invasoras ou não? Olha, eu conheço a orquídea bambusifolia, que é a arundina, do gênero arundina, gênero e espécie, né? Arundina bambusifolia, que é uma planta de jardim belíssima. Ela é muito utilizada aqui no Brasil na jardinagem, no paisagismo mesmo. Então, provavelmente você já viu. E ela dá pés bem grandes, cerca de 1,5 m, até mais de altura, cheio daqueles cachos. Tem branca, tem roxinha. Elas são lindas realmente. E elas, no seu habitat natural também, elas são consideradas invasivas. Você planta lá no jardim da sua casa, pode plantar num espaço assim aberto, bem ensolarado, e elas vão crescendo, elas vão formando as suas touceiras ali também. Se você manter apenas elas ali, elas vão dominando o espaço com o tempo, sim. Mas elas ficam maravilhosas, ficam muito bonitas, Porque a minha tia tem uma orquídea terrestre, não sei se é essa, mas é lindo, assim, de ver umas hastes compridas, né, com a flor, por isso que eu perguntei, né, que eu já passo a dica pra ela, falo assim, só mostrar a foto aqui pra gente, que a gente já identifica e já fala pra você de qual se trata, mas o efeito paisagístico que ela deixa ali no jardim é maravilhoso, é muito bonito. E Rose, quem cultiva bastante planta, né, além de orquídea, ou tem uma horta em casa, por exemplo, se tem essas orquídeas, né, invasoras e acaba tendo um descontrole e afeta, por exemplo, a horta, né, também ocorre uma competição ali. Sim, ocorre uma competição por alimento, por luz. Elas vão crescendo e vão buscando a luz. Se você deixar essas orquídeas que crescem muito rapidamente tomar conta do espaço ali, a sua hortinha também pode ficar prejudicada por falta de luz. Aí, por exemplo, as moitas das arundinas, elas vão crescendo, e se você tiver um canteiro de alface ali do lado, elas vão, dependendo do tamanho da touceira, vai fazer sombra nas suas alfaces. Então você tem que cuidar e saber onde você vai plantar a sua alface e onde você vai plantar o seu canteiro das orquídeas terrestres, né? E quando assim, eu tenho lá a minha orquídea e descontroladamente invadiu o jardim inteiro. Eu posso perder tudo por conta disso. Ou se eu controlar ali rapidinho, vou fazer uma poda, vai melhorar e consigo manter as minhas outras. Consegue manter sim, porque não as orquídeas, fungo, né? Elas são plantas resistentes, mas elas não são tão difíceis da gente lidar com elas assim. Elas são frágeis também, ao mesmo tempo que elas são resistentes, elas são frágeis. Você viu que eu consegui tirar um cake aqui da orquídea com facilidade? Olha, a gente vem aqui para baixo da raiz do próprio cake, a gente pode cortar assim, ó. Pronto. Olha. Consegui retirar a muda. Não é difícil da gente fazer o controle. Ela. Não, isso não vai afetar ela, porque ela já tem, nesse pseudobulbo aqui, ó, ela já tem reservas de nutrientes. E aqui ela já tá soltando as suas raízes. Agora, eu vou te dar esses cakes aqui, de presente. Você vai fazer o seu primeiro vaso. Você vai fazer a poda nesta planta. Você vai retirar estas hastes secas das flores que já
caíram, né? Sim. Já secaram tudo. E plantar lá no seu vasinho. Em pouco tempo ela já vai enraizar ali no substrato e você tem uma planta bonita. Logo, logo, olha, já está soltando outro filhotinho aqui, ó. É verdade. E a hora que ele tiver mais ou menos Aqui neste tem porte, muito também. olha, 2 filhotes, ó. A hora que ela estiver mais ou menos neste porte, ela começa a emitir as suas raízes. Se você não retirar igual eu deixei aqui, porque eu tenho bastante lá, aí ela vai soltar raízes aqui e vai florescer aqui mesmo. Olha, porque eu acho que o maior medo, né, assim, quando invadiu, a gente tem medo de perder as duas plantas, né? Vai mexer ali, mas se eu mexer, será que vai morrer a outra, vai morrer essa? Não, não é uma preocupação tão grande assim. É apenas uma questão estética também. Você vai controlando o crescimento dela para que o seu jardim não perca aquela forma ali, aquele visual bonito de organização, né? Então, assim, não é uma coisa difícil de você controlar. Ô, Rose, e uma pergunta, como ela tem esse crescimento rápido, né? E ela invade qualquer outra planta que tiver por perto. E vamos supor que uma planta minha lá, nem a orquídea nem nada, tá contaminada. Então ela tem essa facilidade maior também. Sim, se você tiver uma outra planta lá que se contaminou por um fungo, por uma bactéria, por exemplo, e começou a apresentar doenças, é claro, automaticamente vai pular para ela, porque chove, os respingos da água que bate naquela folha da outra planta que está contaminada, vai levar os esporos do fungo aqui para essa orquídea e automaticamente ela vai sofrer também. Então, nesses casos, se não tomar providência ali no jardim, fazer o controle, é perigoso até acabar a sua moita, né? Sim. Dessas orquídeas assim que crescem bastante também. Elas não são, como que se diz, blindadas. Não, elas são plantas suscetíveis a pegar fungos, bactérias, qualquer tipo de doença de plantas assim também. E Rose, em outro podcast, a gente falou sobre a fase de adormecimento, né? Sim. Ela tem essa fase? Ela tem, mas é bem pouco. É bem rápido, é bem né? pouco. Porque eu percebi que ela tem um metabolismo ativo. É mais rápido o ciclo dela, né? O ciclo dela, o metabolismo dela é bem mais acelerado, realmente. Enquanto uma ricostilis leva 1 ano e meio para gestar uma cápsula de sementes, essa daqui em pouco tempo ela já está liberando as suas sementinhas e espalhando aí. Na natureza, isso é mais preocupante lá. Bom, pra gente, né? Pra elas não, porque elas gostam de crescer bastante. Espalham bastante sementes, nascem bastante mudinhas, elas dominam o espaço. E outra coisa, por ela ter esse crescimento rápido, ela abre muitas hastes, muitas flores, né? Ela, vamos dizer assim, de um modo ela pode ser um pouquinho mais resistente a fungo, ou é a mesma coisa das outras? A mesma coisa. Mesma coisa. Não importa quanto de raiz ela tem, vai dominar tudo. Não, é uma planta comum, normal, elas são suscetíveis a pegar doenças também, então por isso que a gente tem que cuidar, né? Sim, entendi. E Rose, além da que você trouxe de exemplo, né? Tem mais alguma que o pessoal pode pesquisar aí, que seria uma invasora? Sim, temos várias que crescem rápidos. Eu citei agora há pouco as dendrobiums, as cymbidiums, algumas espécies. Temos também outro tipo de dendrobium, que são as dendrobiums affluens. A maioria das dendrobiums também formam rápido assim, as suas touceiras. E mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade de cultivar essas orquídeas. Porque antes de você dominar ali os 3 pilares da orquidofilia, que é o cuidado com a adubação, com a irrigação e com a iluminação para todos os tipos de orquídeas, enquanto a pessoa não domina isso, até mesmo essas orquídeas que crescem fácil, assim, que em alguns lugares, em algumas casas, você vê touceiras enormes, a outra pessoa tem dificuldade e mata, e deixa morrer, você entendeu? Então é preciso entender tudo que as orquídeas necessitam, entender como que cresce, como que vegeta uma determinada espécie que é diferente da outra, porque assim a gente consegue dar um espaço ali, um ambiente bem tranquilo para ela. Né? Sim, apropriado para cada espécie que a gente queira cultivar ali na nossa coleção. Você falou uma coisa muito legal agora. Por ela ter esse crescimento fácil,
não sei se você vai ter mais experiência que eu. O pessoal acha que é de cultivo mais fácil. Ah, vou pegar ela vai crescer rapidinho e tal. Vou cultivar ela. Mas não é bem isso, né? Igual você falou, tem que saber os 3 pilares para cultivar a orquídea. Senão, Sim, tem que dar o ambiente certo para a orquídea, a quantidade de iluminação correta, porque elas também fazem as fotossíntese. Tem que dar a iluminação, a irrigação e a adubação para elas de forma correta, porque senão elas também acabam perecendo, né? É a mesma coisa, é um ser vivo. Por exemplo, existem outros tipos de plantas na natureza que são consideradas invasivas, a gente chama de pragas, né? Nas lavouras, principalmente, na agricultura, que as agriculturas hoje em dia são todas monoculturas. Então, todo tipo de ervas que sai lá no meio dessas monoculturas, o que os agricultores fazem? Passam produtos lá para eliminar essas pragas, para ter uma colheita limpa, né? Só de um grão, por exemplo. E o que acontece em muitos lugares? Acaba extinguindo determinadas espécies de plantas que nem sempre são, que causam mal para o ser humano. Se você for analisar um pé de tiririca em um contexto, em outro contexto, elas têm funções diferentes, porque a tiririca, os seus tubérculos, as suas batatinhas lá que ficam subterrâneas, e elas têm uma facilidade para se aprofundar na terra, que é uma estratégia da própria natureza, porque a tiririca, ela é um santo remédio, ela é um santo alimento. Se você quiser pegar aquelas batatinhas e torrar como se você estivesse comendo um amendoim, uma noz, entendeu? E ela é muito assim nutritiva para o ser humano. No caso, eu já citei isso em outras aulas, tudo, já falei sobre isso. No caso, por exemplo, de haver uma catástrofe universal e sobrar só as tiriricas ali para o ser humano se alimentar, ele pode comer as tiriricas tranquilamente. Olha que legal. Como elas são plantas invasivas, é para alimentar muita gente, muita gente. Aí que o homem faz? Ele vai lá e quer acabar com as tiriricas, porque ele está prejudicando ali a sua monocultura, mas a gente não pode eliminar totalmente as tiriricas. Eu tenho tiririca aqui no meu quintal, eu deixo sempre um canteiro de tiririca ali. Vai saber, né? Sempre bom ter. Ela tá ali, preservada, sabe? A minha funcionária quer tirar minhas tiriricas dali, eu falo, não, deixa aí, as minhas tiriricas de estimação. E de emergência, vai que tem ali. Mas existe uma outra coisa muito mais importante que isso. Não tão mais, mas é tão importante quanto, né? As tiriricas, as suas batatinhas, eu tô deixando as minhas crescer com um propósito. Elas são utilizadas como hormônios enraizadores, excelentes para o cultivo de orquídeas. Então a gente pode pegar aquelas tiriricas e preparar o nosso hormônio caseiro, sem a necessidade de comprar produtos prontos lá nas lojas, que você gasta realmente um dinheirão. Então, olha, se você tem um pé de tiririca aí no fundo do seu quintal, se você mora num espaço assim que tem vegetação, preserve os seus pés de tiririca. Dica de ouro, hein? Dica de ouro, valiosa. Ô Rose, pra gente finalizar então com o pessoal, qual dica você traria, né, para quem tá começando a cultivar, pensa em cultivar até uma orquídea, né, que seja considerada invasora, que acha bonito, porque convenhamos, né, olha que coisa linda, toda, né. Ainda que ela está sem a floração, olha só, já secou as florzinhas dela. O que você traria de dica, assim, ó, vai olhando, né, pesquise sobre a orquídea, saiba sobre ela. Sim, você já deu umas boas dicas aí. O primeiro passo é realmente perguntar o nome da orquídea e fazer uma breve pesquisa. Como que é o crescimento dessa orquídea? Ela se desenvolve muito rapidamente? Ela solta muitas flores, ela solta muitos brotos, né? Sim. E conforme o seu espaço, existem muitas pessoas que moram em espaços pequenos, mas querem cultivar orquídeas, né? E gostam desse cultivo, por dessa exemplo, atividade. Um apartamento bem pequeno, que não cabe assim uma planta muito avantajada, assim, mas que eu acho que fica cresce bonito também, né? Assim, pensa. Fica, mas dependendo do espaço, ela Não se daria. torna inconveniente, né? Se torna inconveniente. Ela vai, por exemplo, esticar lá os
seus cakes, né? Olha só que comprida que fica. Se a pessoa tem ali um pequeno espaço, já vai tirar um pouco ali da estética, você entendeu? Essas aqui que são mais compactas, cabem num espaço pequeno e fica bem delicado. Então, na hora de adquirir a sua orquídea, pergunte o nome da planta. E anote, né? Pega a etiquetinha, Anote e tenha assim uma noção de como que é o crescimento dessa planta, simplesmente isso. Aí você já vai ter certeza de que ela não vai te dar problemas ali na frente em relação ao espaço que você dispõe ali para ela. Agora, igual eu tenho aqui, o meu espaço é amplo, né? Eu moro num sítio, eu tiro as plantas do orquidário, eu coloco para fora, prego não, prendo nas árvores. Pelo amor de Deus. Não, prego nas árvores jamais. Prendo elas nas árvores, então não tenho espaço. Então eu deixo elas crescerem à vontade, né? Quanto mais brotinhas elas soltarem, melhor. E mais bonito, né? Sim, agora quem tem um espaço mais reduzido, então tem que tomar esse cuidado para não ter preocupações depois. Mas não é uma coisa também que assim, ó, você tem espaço pequeno, não dá, né? Não, você pode, você tem que ter ali o cuidado, né? Sim. Fazer a poda de vez em quando, né? Que dá pra... Sim, porque o cultivo das orquídeas a gente traz assim para um momento terapêutico ali, né? Nosso momento de lazer. Mesmo as pessoas que trabalham com orquídeas com o fim comercial, elas estão unindo ali o útil ao agradável, né? Estão trabalhando e estão se divertindo ali com as suas orquídeas também, cuidando de todos os aspectos que demandam cuidado realmente para as orquídeas. Então, esses momentos são assim, imensuráveis realmente, né? Porque é tão bonito, né, gente? Quantas vezes a gente já falou no podcast, né? Como vale a pena você cultivar. Sim, olha só. Tá vindo perfume. Cheiro aqui. Teve uma hora que eu fui cheirar, falei, deixa eu conferir se é daqui mesmo. Perfume também aqui que está exalando é a nossa Rincochilis, é maravilhosa. Gente, olha que lindo. Vale a pena, né? Então, acho que pro podcast de hoje, né, a dica principal, entender sobre qual orquídea você está cultivando. Sim. Né? Aí anotar na etiqueta, principalmente o nome da orquídea, a época que ela floresce. Se quiser colocar mais detalhes também, é sempre bom. Porque às vezes você recebe uma visita, a visita quer, se a sua flor ali está cheia de florzinhas, né? Você quer falar sobre a sua planta, interagir com as outras pessoas. Sim. Você tendo as informações ali, você nunca vai esquecer o mês que ela floresce, quando que ela soltou um filhote, ou se você já pode tirar um filhote e dar de presente. Muito interessante isso. Você desenvolve esse seu lado social também. Sim. Você estreita laços, você faz amizades com outras pessoas. Se você entrar, por exemplo, em fóruns na internet, você faz amizades com pessoas de qualquer lugar do país, né? E de outros países também. Então, você vai sempre aumentando o seu leque de amizades. Gente, e conhecimento, né? Porque você vai se adquirindo com o pessoal. Sim, com certeza, porque para você dialogar com uma outra pessoa, com outro orquidófilo de outra região, de outro estado, você tem que ter uma base de conhecimentos ali sobre a sua plantinha, para falar o básico, pelo menos, que mês que ela floresce, qual que é a cor da sua orquídea, como que ela se chama, que gênero ela pertence. Isso é o básico, né? E, Rose, a última pergunta para finalizar, que me veio aqui na mente. Como o crescimento dela é mais rápido, tem mais floração? Ou é uma vez por ano? As espécies, normalmente, é uma vez por ano. A maioria delas. Mas quando Faz o arranjo cruzamento. aqui... quando o arranjo aqui está bem grandão, tem bastante florzinha dura lá, vários dias, né? Você tem o seu espaço de contemplação ali por vários dias seguidos. Mas normalmente as espécies florescem uma vez por ano. Então, Isadora, eu te agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast. E para os nossos ouvintes, deixem os seus comentários, deixem as suas dúvidas, né? As suas contribuições. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas também que queiram aprender um pouco mais a cada dia sobre o cultivo das orquídeas. E a gente a convida a você vir visitar o nosso canal toda terça e toda quinta, às 20 horas. Isadora, até o nosso próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau.